Jeremias capítulo 18. Último dia da marcha. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado e todos nós temos motivos para agradecer a Deus. Deus operou maravilhas. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode sentar. Queridos, queria pedir um pouco da sua atenção. Todos nós já ouvimos essa passagem, já lemos, conhecemos, cantamos. Muitos sabem isso aqui, talvez até decorado, a semelhança do Salmo 91. Não precisa colocar fundo não, obrigado. Então, é uma passagem que todos nós conhecemos. Só que tem umas coisas aqui nesse texto que eu queria compartilhar com você. O texto não nos traz como é o processo de Deus fazer um vaso. Não está no texto. Mas sabemos que o oleiro do texto é Deus. E o barro do texto somos nós. Barro, obra em processo. Vaso, obra concluída. Quando falamos barro, processo. Quando falamos vaso, conclusão. Trabalho concluído. E a Bíblia nos mostra que nós somos barro dentro desse processo. O oleiro, quando ele vai fazer um vaso bem feito, quando o oleiro quer fazer uma obra, ele tem que correr atrás do barro. Segundo estudiosos, existem mais de 204 tipos de barro. E barro não se encontra com muita facilidade, porque os melhores barros se encontram em áreas inóspitas. O que é isso, pastor? Áreas de difícil acesso. Barro se encontra em locais difíceis de encontrar. Então o oleiro, antes de fazer o vaso, ele encontra esse barro em um local difícil de ser encontrado. Às vezes tem veículo que não chega em certos locais que tem barro para se extrair. Só se chega andando. Mas o oleiro, com toda dificuldade, sem contar que ele enfrenta serpentes no caminho, escorpiões no caminho, tudo isso para se extrair o barro, para se fazer o vaso. E a maioria dos barros que se faz o vaso se encontra em lamaçais, se encontram em lama. Então, dentro desse processo de fazer o vaso, a primeira fase é a extração do barro. O oleiro vai lá na lama para capturar o vaso certo, o barro certo, para fazer o vaso certo.
Então, só para começar, eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado e falasse assim para ela: Jesus, ele foi lá no lamaçal do pecado, enfrentou todos os perigos na cruz do Calvário, tirou você da lama, escolheu você e fez de você hoje um vaso nas mãos dele. Só quem é vaso nas mãos do oleiro, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu aplaudo ao Senhor. Ele foi lá no lamaçal. Agora tem uma coisa, olhe bem aqui para mim. Quem é barro não volta a frequentar local de lama. Vaso, pastora, não volta para a lama. Barro extraído da lama não volta para a lama. Vaso extraído da lama, ele continua no processo de aperfeiçoamento do oleiro. Porque a questão não é só o oleiro extrair o barro. O oleiro tem que trabalhar no barro. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo com a nossa vida, as fases da vida, as dores da vida, os sofrimentos da vida. Quer uma resposta? É o oleiro trabalhando em você. É o oleiro formando o vaso. Só que tem barro que já saiu da lama, que olha para a lama e sente falta da lama. Tem barro que já saiu da lama, já está na mão do oleiro, mas quando olha para o lamaçal fica com saudade. Olha para teu irmão e diz assim: Jesus te tirou da lama, tu está com saudade da lama. Ó, Jesus já te tirou do meio da lama, te tirou de onde tu estava, daquele buraco sujo, imoral, vergonhoso para a tua vida, e tem gente que sente saudade de voltar para a lama. Olha para teu irmão e diz assim: a lama não é teu lugar não. Vai, olha para ele e diz assim: ó, a lama não é teu lugar não. Teu lugar é nas mãos do oleiro. Teu lugar é nas mãos da olaria. Teu lugar é na casa do oleiro. Uma vez eu vi um rapaz contando, dizendo assim: olha, essa hora da manhã eu estava no motel tal, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo. O olhinho chega a brilhar, eu digo: está com saudade. Barro que é barro nas mãos do oleiro. Quando olha o lamaçal, ele diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você não é lama, você é barro. Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Nós estamos agora vivendo em novidade de vida. Tudo que Satanás quer é que a gente volte para a lama, mas da mão do oleiro ninguém tira a gente. Tudo que Satanás quer é que eu e você volte para a lama, mas nós estamos na mão do oleiro. Agora tem uma coisa, tem gente que está na mão do oleiro fazendo força para voltar para a lama. Tem gente que está na mão do oleiro, o oleiro está segurando a sua mão, mas tem gente que faz força para querer voltar para a lama. Barro não volta a frequentar local de lama. Só quem é barro levanta a mão aí da glória. Quem é barro na mão do oleiro? Tem gente que não quer ser barro não, tem gente que quer ser vaso, uma obra completa. Tem gente que está dizendo: eu não estou em processo não, pastor, eu sou uma obra completa. Você é vaso, você é barro. Eu sou uma obra completa. Não, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Ele vai completar a obra. Completar. Não existe ninguém aqui que é vaso, que é obra completa. Todo mundo aqui é barro. Aleluia. Todos nós aqui estamos em processo. Então olha para teu irmão e diz assim: você é uma obra que está sendo trabalhada. Você é uma obra que está sendo aperfeiçoada. Você é uma obra que ainda precisa de melhora, de conclusão.
Paletó pode estar bonito, o cabelo pode estar cortado, o topete deve estar perfeito, mas a obra está incompleta. Ainda falta. Está faltando ainda. E quer ninguém aqui é obra completa, pastor? Não. No dia que me disse assim, tem uma obra completa ali. Aí sumiu, porque foi para o céu. Está na glória. Então a primeira fase é a extração do barro. Ele vai lá na lama. Ó, tem gente que era tão ruim de sair da lama, estava tão enraizado na lama, estava tão preso na lama, estava tão envolvido na lama, mas a mão do Todo-Poderoso, a mão do oleiro, a mão de Deus, a força da graça, a força do Espírito, foi lá e tirou da lama. E sabe por que você está aqui? Eu estou aqui adorando a Deus, porque Jesus tirou a gente da lama. Dê glória a Deus por isso. Eu não estou mais na lama, abre a boca para adorar ao Jesus que nos tirou da lama. Pelo amor de Jesus. Oh, glória! Só que tem uma fase, depois que ele tira o barro da extração do meio da lama, vem a segunda fase, pastor Jorge, que ele pega, o oleiro leva esse barro para casa do oleiro. Quando ele chega lá, ele fica pisando o barro. Ele joga a água no barro e pisa com os pés. Não pode pisar com a mão, né, irmão? Tem que ser com o pé. Ele pisa o barro, molha o barro e pisa. E aí ele vai, esse barro ele vai dando um ligamento, vai criando uma textura que se estica, que é como se fosse uma liga, uma massa, que a areia não faz isso, pedra não tem condições de fazer isso, lama não tem condições de fazer isso. Só o barro é que produz esse ligamento, com o oleiro pisando e jogando água, pisando e jogando água, pisando e jogando água. Sabe por que está doendo aí? É porque o oleiro está pisando e jogando água. Sabe por que você está sofrendo? Porque o oleiro está pisando e jogando água, mas está limpando o barro, está pisando e jogando água. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma luta. É porque o oleiro está pisando e jogando água. O oleiro está pisando e derramando o Espírito Santo sobre você. O oleiro está pisando e está limpando você. Olha para teu irmão e diz assim: Jesus está te purificando. Jesus está tirando as pedrinhas que estão em você. Jesus está trabalhando no teu coração. Jesus está tirando aquilo aí, aquelas manchinhas, as manchas da lama. Tem gente que saiu da lama, mas a lama não saiu da pessoa. Você lembra da mulher de Ló? Sai daí de Sodoma. Tu já saiu, esquece Sodoma. Para de olhar para trás. Olha, saia e não olhe para trás. Ela olhou para trás. Por quê? Porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Olha para a pessoa que está do lado e diz: deixa a Sodoma sair dentro de tu. Deixa a lama sair de dentro de você. Deixa a lama sair da tua mente. Deixa a lama sair do teu coração. Tudo que tu vivia na lama, se você continuasse na lama, só ia ser vergonha, decepção e morte. Mas Jesus te tirou da lama para te limpar. Jesus quer deixar nossas vestes brancas como a neve, sem ser homofobia. Não é? Racismo, né? Não sei nem o que é mais, que é tanta sensibilidade que eu me perco nas sensibilidades da vida. Tanta sensibilidade com o índio, com o negro, com o homossexual, que dá até medo de falar e acaba sendo preso. Mas Jesus, ele pega, vai lá, o oleiro vai lá, tira o barro da lama, agora ele vai jogando água. Sabe o que é jogar água? É o Espírito Santo tirando tudo que não presta de dentro do nosso coração. Sabe o que é a água que ele vai jogando no barro? É o Espírito Santo limpando, transformando, tirando a mágoa, tirando o mundo, tirando o pecado, tirando o rancor, tirando a angústia, tirando a sujeira de dentro de nós. Deus nessa noite está derramando o seu Espírito para purificar a sua igreja. Só quem acredita, levanta a mão aí, dá glória. Dá glória a Deus. Tem água de Deus nessa noite sendo derramada nos barros que estão aí sentados e aqui pregando. É Ele purificando. E Ele vai produzindo. O barro vai dando esse ligamento para o oleiro poder trabalhar no vaso.
Só que tem outra fase, que é a fase do empelamento. O que é isso, pastor? O oleiro agora pega o vaso, pega o barro, coloca na sua mesa. Uma vez o pastor Jaconias pegou um oleiro e colocou lá na igreja. Colocou o oleiro trabalhando. E a mensagem todinha, o rapaz pregando, acho que era ele que estava pregando, era alguém que estava pregando, e o oleiro trabalhando. O oleiro, ele tem uma mesa, ele traz esse barro para a mesa, coloca na mesa, e agora ele fica empurrando para frente e para trás esse barro. E para que, pastor, ele faz isso? Porque ele quer tirar as folhas que ficam presas no barro. Ele quer tirar as pedrinhas que ficam presas no barro. Então ele faz força, ele faz pressão para frente e para trás. Ele vai tirando, concluindo o trabalho de purificação do barro. Agora observe comigo, a mão do oleiro está em cima do barro. A mão do oleiro coloca assim no barro e vai pressionando de cima para baixo, para frente e para trás, e o barro vai recebendo a pressão da mão do oleiro. Tem gente que não está entendendo porque está passando por tanta pressão. É porque o oleiro quer concluir a obra de purificação. Pastor, está doendo, eu não estou conseguindo resistir, é muita luta, é muita dor. É porque é a mão do oleiro que está pressionando para frente e para trás, e as pedrinhas vão saindo, os pedaços de folha vai saindo, os vestígios da lama vai sendo concluído o trabalho de purificação. É o oleiro. A dor está grande, mas é o oleiro purificando. A solidão está grande, mas é o oleiro purificando. A tristeza está grande, mas é o oleiro purificando. A luta está grande, mas é o oleiro purificando. A tribulação está grande, mas é o oleiro purificando. A perseguição está grande, mas é a mão do oleiro purificando. Eu estou sentindo o oleiro aqui nessa noite. Oh glória! Ele vai tirando as raízes que ainda estão presas no barro. Porque tem pecado que fica enraizado. Imagina, a pessoa passou a vida toda bebendo. A pessoa passou a vida toda fumando. A pessoa passou a vida toda traindo esposa com amante. A pessoa passou a vida toda mentindo. E tem pecado que fica enraizado. Mas não tem pecado nessa noite que a mão do oleiro não purifique. Não tem pecado nessa noite que a mão do oleiro não tire de dentro de você. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: nessa noite Jesus está tirando ainda os pouquinhos vestígios que ainda está na tua veste. Essa noite Jesus está tirando ainda os poucos vestígios que ainda tem na tua vida do pecado, da lama, do teu passado. Você podia dar glória a Deus aí, glorificar Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho mais nada do Egito, não tenho mais. Você que pensa. Você que está pensando que não tem, é que tem mesmo. Quando você pensa que não tem, é porque já tem. Quando você pensa que não tem, aí é que tem. É feito humildade. Você acha que é humilde, já não é. É igual humildade. Ah, pastor, eu sou humildade. Você acha que é humilde, já não é. Já perdeu a humildade. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Só que tem outra fase. Depois que o oleiro conclui a fase da purificação, o oleiro agora está com o barro na sua mesa e ele agora vai dar forma ao vaso. E tem uma coisa: quando o oleiro está dando forma ao vaso, tem uma parte, pastor, que ele pega o barro e ele bate assim, ó, pá! Ele bate no vaso. Pastor, que oleiro malvado. Ele bate no barro e ele vai dando forma. Agora tem uma coisa: uma mão do oleiro fica por fora. Imagine aqui a mesa do oleiro, aqui a roda que ele fica rodando com a perna, o vaso fica aqui, o todo, aqui o barro fica em cima do todo, ele vai trabalhando. Uma mão fica por fora e a outra mão fica por dentro. E ele vai dando forma. O que dá forma ao vaso não é a mão de fora, o que dá forma ao vaso é a mão de dentro. Eita! Tem gente que não entendeu. O que dá forma ao vaso não é a mão que está trabalhando por fora, é a mão que está dentro. Glória a Deus. Olha para teu irmão e diz assim: para você ser um vaso bem feito, você tem que suportar a mão do oleiro aí dentro.
Para você ser um vaso de honra, tem que deixar o oleiro trabalhar aí dentro. Eita! Para ser um vaso usado na mão do oleiro, tem que deixar a mão do oleiro ter liberdade para mexer aí dentro da tua alma, do teu coração. Tem gente que quer a mão do oleiro, minha pastora, só por fora. Aí fica vendo as quantidades de seguidores no YouTube, no Instagram. Quero a mão do oleiro só por fora. Por quê? Porque eu quero ver quantas curtidas eu tenho. Quer a mão do oleiro só por fora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o oleiro trabalha de dentro para fora, de dentro para fora. A mão do oleiro trabalha de dentro para fora. Então deixa eu dar um conselho a você. Deixa o oleiro trabalhar na tua vida de dentro, porque por fora ele sabe como vai fazer na tua vida. E dá forma ao vaso é a mão do oleiro por dentro. Quer ser um vaso bem feito? Resista o trabalhar da mão do oleiro dentro. Aqui, ó. Bata assim no seu peito e diga assim, aqui, ó. É no meu interior. Quer ver o que é que a mão do oleiro faz quando está trabalhando no nosso interior? Tirando a mágoa. Olha para a pessoa que está do lado, você tem que perdoar. Quem te feriu, quem te magoou, quem te decepcionou, quem falou mal de você, quem traiu você. Você tem que liberar perdão. Aleluia. Glória a Deus. É o oleiro que quer trabalhar por dentro. Diga glória. Versículo 4 diz assim: tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Você vai ser um vaso, não é como você sonhou, não é como você pensa, não é como você deseja. Você vai ser um vaso conforme o que Deus quer. Aleluia. Ah, pastor, mas eu quero ser usado assim. Se Deus quiser usar você de outra forma. Mas pastor, eu queria que Deus me mandasse em missões para tal país. Ah, que Deus te manda aqui para o Coque, Ilha de Deus. E ele vai moldando, ele vai dando a forma. E a Bíblia vai dizer, eu acho que é lá em Romanos, vai dizer assim: porventura o oleiro questiona, o vaso questiona o oleiro, dizendo: o que é que tu fazes? O que é que estás fazendo? Deixa eu dizer um negócio a vocês. Não pergunte ao oleiro o que ele está fazendo na sua vida, que ele sabe muito bem o que vai fazer. Para de duvidar, para de questionar. Somente deixa as mãos do oleiro trabalhar na tua vida. Na minha. Tem coisas que dá para entender, tem coisas que não dá. O que a gente entende dá glória. O que não dá para entender está entregue nas tuas mãos, e eu creio que tu estás trabalhando. Só que tem outra fase. Depois que o oleiro, essa fase aqui é espetacular. Depois que o oleiro dá forma ao vaso, que o vaso está prontinho ali. Se o vaso fosse uma pessoa, ele dizia: agora eu estou pronto. Agora o oleiro vai me usar. Mas todo oleiro tem uma prateleira. Aí pega o vaso e coloca o vaso na prateleira. Mas o vaso está só formado. E ele coloca na prateleira. E depois esquece aquele vaso naquela prateleira. E o vaso fica assim: ele esqueceu de mim, porque ele passa por mim e não me dá atenção. Eu estou pronto para ser usado. Eu já estou preparado. Mas o oleiro me deixou aqui na prateleira e não quer saber mais de mim. É a prateleira do deserto. É a prateleira do esquecimento. É aquela fase que você ora, você sente: a minha oração não está passando do teto, não tem ninguém me ouvindo. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele me abandonou? Será que eu estou sozinho?
Será que ele não quer saber mais? O oleiro passa pelo vaso e não dá atenção. Passa outra vez e não dá atenção. Passa outra vez e não quer nem saber daquele vaso. Ele está pronto, ele está formado, mas o oleiro não dá atenção a ele. Deixa eu dizer uma coisa a você. Todo cristão tem uma fase de que parece que Deus lhe abandonou. Tem uma fase, se você nunca passou por isso, aguarde. Vai ter uma fase que Deus vai permitir você passar e você pensar que Ele lhe abandonou. Ou só eu passei por isso? Todo mundo aqui sempre sofreu. Eita, Jesus está comigo. Ninguém nunca pensou que estava sozinho. Pois aqui está um homem que várias vezes já passei por fases e pensei, será que Deus ainda está comigo? Será que Deus ainda é comigo? Será que Deus não me esqueceu? Eu estou achando que Ele me esqueceu. É a fase do esquecimento. É a fase do deserto. Agora deixa eu dizer um negócio a você. Tem uma hora que o oleiro passa e olha para o vaso e diz assim, agora sim. Agora sim. Agora, olha para teu irmão que está do lado e diz assim, chegou a hora. O oleiro olha para o vaso e diz assim, chegou o teu tempo. Chegou a tua estação. A fase da tua vida vai mudar hoje. Chegou a tua hora. Aí o oleiro vai lá, pega aquele vaso. Aí o vaso comemora e diz, é agora que Deus vai me usar. Aí o oleiro pega e joga na fornalha. É do esquecimento do fogo. O vaso disse, é agora que Ele vai me usar. É agora que Ele... Eita, é agora que eu não vou nem... Deus vai me usar tanto. Eita, vou prosperar. Vai ser eu comer camarão, arrotar lagosta. Agora que chegou a fase boa. Aí o oleiro pega o vaso e faz assim, é agora. Concordo com você, é agora. Fornalha. Olha para teu irmão e diz assim, quem tem que gostar de fogo? Vai, diz para ele aí, ó, quem tem que gostar de fogo? Sabe por que a igreja tem que ter fogo? Sabe por que o altar tem que ter fogo? Porque fogo espanta as víboras. Aleluia, glória a Deus. Fogo espanta a víbora. Quem foi pro Cajá sábado passado sabe o que eu estou falando. Tem muita igreja que não tem fogo, está cheia de víbora. Depois você lê Atos 28, que eu não vou voltar não. Você não foi pro Cajá, quem foi eu. Pega o vaso e joga na fornalha. O vaso pensou que ia ser usado. O vaso pensou que chegou o tempo de Deus exaltar. O vaso pensou que chegou o tempo de estar na prateleira, na vitrine. O tempo da honra. O vaso pensou que ia ser usado. Mas o oleiro foi lá, pegou o vaso e jogou na fornalha. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que está pronto, mas precisa ser provado mais um pouquinho. Olha para teu irmão e diz assim, ó, tem gente que pensa que está pronto, que pensa que está preparado, mas ainda precisa ter trabalhado mais um pouquinho. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E tem uma coisa, não é 10 minutinhos na fornalha não. Pastor quer ser vaso, mas não é muito sofrimento. É pisada, é tapa, é prateleira de deserto, é fogo. Mas diga assim, ó, comigo, sofrer com Deus é gostoso. Não é sofrer com o pecado. Quebrado ou inteiro, mas não sai da mão do oleiro. Olha, você pode estar quebrado, mas é melhor você quebrado na mão do oleiro do que inteiro na mão do diabo. É melhor você liso, mas nas mãos do oleiro, do que com dinheiro nas mãos dos prazeres do mundo. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí o vaso agora está no fogo. E não é 10 minutos, não é 5 minutos, não é meia hora, não é 1 hora, não é 2 horas, 7 horas queimando no fogo. Aí o oleiro começa com a temperatura pequena. Temperatura
temperatura baixa, depois ele vai aumentando. Depois ele vai aumentando. E tem gente que não entende porque a luta só aumenta. É porque você está no processo do oleiro. Há uma temperatura baixa, depois a temperatura vai aumentando, vai aumentando. Quando chega 7 horas, o vaso deve pensar assim: acabou, né? Tanto sofrimento, agora eu estou pronto. Vou ser usado por Deus, Deus vai me exaltar, Deus vai me abençoar. Chegou o tempo. Aí chega a última fase que o oleiro aumenta ainda mais a temperatura. Ainda mais, depois de 7 horas, ele aumenta ainda mais a temperatura e o vaso pensa que não vai aguentar. Mas deixa eu dizer um negócio a você: você aguenta. Aleluia. Eu vou profetizar aqui: o fogo está queimando, mas você vai aguentar até o final. A luta está grande, mas você vai aguentar. A luta está grande, mas você vai resistir, porque você não está na mão do homem, você está na mão do oleiro. Olha para tua irmã, para teu irmão, diz: você está na mão do oleiro. Fica tranquilo, não se preocupa com o fogo, você está na mão do oleiro. Você está guardado, está protegido, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua história, Ele está no controle da tua família, Ele está no controle do teu futuro, Ele está trabalhando na tua vida. Irmão, se eu não acreditasse nisso, eu não estava aqui. Se eu não cresce que Deus está no controle de tudo, eu já teria desistido. Nós teríamos já desistido. Agora o conselho que eu dou a você: você pode estar passando o que for, mas não saia da mão do oleiro. Não saia das mãos do oleiro. E tem uma coisa: quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, o oleiro faz um vaso novo. Repita assim comigo: Deus não faz reparo. Deus não faz remedo. Deus troca a fiação completa. Deus não faz gambiarra, feito eu e você faz num carro para economizar. Fala um negocinho aí. Fala um negocinho aí que a peça nova está muito cara. Fala um negócio: não, fala o seguinte, sabe fazer, trocar a peça toda não, troca só essa aqui, ó. Quando quebrar tudo a gente troca. Deus está falando por gente. Deus não faz reparo, Deus não faz gambiarra, Deus não faz serviço meia boca. Deus, Ele faz tudo novo, porque aquele que está em Cristo é nova, é nova, é nova. A misericórdia dele é nova. Ele nos chamou para viver em novidade de vida. Tudo com Deus é novo. Deus não gosta. Quem faz reparo e reabilitação é casa de recuperação. Jesus mata eu e você e ressuscita a gente. Quem recupera é casa de recuperação. Jesus faz eu e você morrer e nascer de novo. Aleluia. Diga glória. Glória. Diga aleluia. Aleluia. E o oleiro está lá. Tem uma coisa. Vou dar um conselho a você. Vaso não se conserta sozinho. Tem que ter a mão do oleiro para consertar. O que tem de gente aí fora querendo se ajeitar sozinho. Jesus disse, João 15: eu sou a videira, vocês são ramos. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha para tua irmã, para tua irmã, e diz: você não pode nada sem Deus. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Deus para ser santo, para andar na presença de Deus. O oleiro, sabe quem está acompanhando a situação lá do Rio Grande do Sul? De vez em quando olha no jornal, não olha muito não, quem? Sabe qual é o grande problema do mundo? Sabe qual é o problema da humanidade, pastor Jorge? É que as pessoas querem fazer Deus barro e elas querem ser o oleiro. Querem pegar Deus e moldar Deus da forma que elas bem querem. E Deus está mostrando aí, permitindo as situações acontecer, para mostrar que quem é o oleiro é Ele e nós somos o barro. Deus não fica na mão de ninguém. Deus não fica na mão de ninguém. Ele faz o que quer, na hora que quer e do jeito que Ele quer. Escutei uma irmã dizendo assim:
Eu vou dar 40 dias para Deus. Você pode dar os dias que quiser, Deus vai fazer o que Ele quer. Se Deus não me der, eu vou sair da igreja. Deus olha para mim e para você e vai dizer: saia, minha filha. Quem precisa de mim é você. Eu sem você sou Deus. Deus não fica na mão de ninguém. Se você quiser, ó, mas Deus está assim, ó. Porque eu sem Deus eu não sou nada. Agora, Ele sem mim, até os anjos agora estão adorando a Deus. Se eu não adorar, os anjos estão adorando a Ele. Diga glória a Deus. Eu vou terminar agora. Quando o oleiro dá esse último aumento na temperatura, aí conclui, ele tira o vaso da fornalha e agora esse vaso ele está pronto para uso. Agora ele está com mais dureza, presbítero. Agora ele está com outra cor. Agora ele está com uma nova estrutura. Ele está resiliente. Ele está preparado para uso do oleiro. Agora, para concluir, só uma pergunta: em que fase você está no processo do oleiro? Em que fase eu estou? É importante você ter discernimento para entender em que fase do processo estamos. Em que fase eu estou? Será que eu estou na fornalha? Eu acho que eu estou naquela fase da última temperatura. Da última. Faltando um pouquinho, pastor. Na última, está na última. Será que você está naquela fase que o oleiro está pressionando com a mão? Pressionando para sair os últimos vestígios, as últimas impurezas. Em que fase eu estou? Você pode ficar em pé nesse momento? Quem é que quer ver o oleiro trabalhando na sua vida? Levante a mão. Sabe quando foi que Jeremias viu o oleiro trabalhando? O oleiro já estava trabalhando antes de Jeremias descer. Por quê? Porque quando Jeremias desce e Jeremias olha o oleiro, ele percebe que o oleiro já estava trabalhando. Ou seja, o oleiro já está trabalhando antes de Jeremias descer. Mas para Jeremias ver o oleiro trabalhando, ele teve que descer. O oleiro está trabalhando, pastor, antes de eu descer? Está trabalhando, mas para eu e você perceber, ver e contemplar o oleiro trabalhando, é necessário eu e você descer. Zaqueu, para ver Jesus, teve que subir na figueira, mas para Jesus entrar na casa dele, ele teve que descer. O leproso, para ser purificado, teve que descer. A filha de Jairo, para ser curada, Jairo teve que descer. A mulher que quebrou o vaso de alabastro, para os seus muitos pecados serem perdoados, ela teve que descer. Se levantar fala de posicionamento, descer fala de relacionamento. Amém? Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.